Eu creio que nesse afastamento surgiu a brecha para aquilo que nós entendemos como, muitos não gostam de usar esse termo, mas existe, não maldição hereditária, mas abriu brechas para espíritos hereditários acharem alguém para darem continuidade de um histórico familiar de idolatria. E essa pessoa escolhida fui eu. Eu fui direcionada através de um livro a procurar o espiritismo. Centro de mesa, centro kardecista. No centro kardecista não foi o suficiente, irmãos, para regularizar essa minha situação espiritual, onde eu fui ter acesso a Umbanda e Quimbanda. Então eu sentava ali, eles trabalhavam para me retirar do corpo e eu fazia missões astrais, que chamam. Segundo eles, eu ia sair do meu corpo e resgatar espíritos que estavam em trevas para levar para a luz. Essa é a mentira e o engano profundo que eu fiz parte, irmão. Senhor, qual foi a sua experiência mais forte com Deus? Eu ver o Senhor Jesus entrar dentro de um terreiro de Quimbanda, depois de um trabalho feito, ele ressuscitar o meu pai. Começou a minha reconexão com Deus, porque eu perguntava para Deus, quando é que eu vou voltar ao normal? Tudo o que acontecia ao meu redor era como se fosse um sonho, irmãos. Sabe quando a gente está num sonho meio adormecido, assim? Eu não tinha condições, meu marido tinha que me cuidar. Às vezes ele estava trabalhando no Lava Jato, ele botava uma cadeirinha lá do outro lado da rua, debaixo de uma sombra. Eu ficava ali, olhando ele trabalhar. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético, esse podcast que tem transformado vidas aonde essa mensagem tem chegado. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já, nós queremos pedir a você que assista, que acompanhe até o final. E como de costume, nós sorteamos livros e dia 20 de dezembro, lá no nosso Instagram, @som.profético, nós vamos estar sorteando este livro, Prosperar é uma Decisão. Vamos estar sorteando este livro, Desenterrando Talentos, da pastora Gertrudes. Quem quiser, assista o episódio dela aqui, que ela conta a história dela. E também, como uma forma de presentear o seu Natal, o seu novo ano que está por vir, nós também vamos estar enviando o valor de R$150 para quem for ganhador dos 2 livros e mais essa bênção que a gente quer abençoar seu Natal nesse final do ano. Nós não estamos somente falando sobre prosperar é uma decisão e também queremos plantar uma semente na vida de vocês. O que você precisa fazer para concorrer a esse sorteio? Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e coloque aqui embaixo um comentário fixado, eu quero, que você já vai estar participando desse sorteio lá no Instagram, @som.profético. Desde já nós queremos agradecer a você que tem acompanhado esse projeto e queremos pedir para você hoje compartilhar, curtir, deixar o seu like que ajuda a crescer aqui o canal. Gesiel. Glória a Deus, nós damos a Deus toda a honra, toda a glória. Estou muito feliz hoje, Romário. Glória a Deus. E também feliz pela sua vida, por estar aqui no Som Profético mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui com este som que nós chamamos de Som Profético, som que vem do alto, para abençoar a sua vida, para dar destino para a sua vida através da palavra do Senhor, através dos testemunhos que aqui nessa mesa são contados. E hoje não será diferente, né, Romário? Como o Romário falou, dia 20 de dezembro nós estaremos sorteando aqui 2 livros
A gente está sorteando desde o início, né, Romário? Desde o dia 17 de março ou 10 de março, não me falha a memória. Exatamente. E exclusivamente nesse Natal a gente quer abençoar a sua vida com um valor de R$150. Então, não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar também esse episódio. E também de comentar, né, Romário, para participar do sorteio. Com certeza. Comentar eu quero. Exatamente. Por que eu tenho que comentar eu quero? Porque às vezes a pessoa só quer deixar aqui o seu comentário, mas já tem o livro, né? Não quer participar do sorteio. Então, quando você comenta eu quero, lá na hora do sorteio você faz um filtro, né? Isso aí. E aí, pela palavra-chave eu quero, daí só seleciona aquelas pessoas que querem participar. Bom, sem mais delongas, estamos aqui com a nossa convidada, a irmã Juliane. Seja bem-vinda, irmã Juliane, ao Som Profético. Amém, glória a Deus. Já gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus por essa rica oportunidade, mais um cumprimento das promessas dele sobre a minha vida e ministério. Agradecer a vocês, né? O irmão Gesiel, o irmão Romário, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, né? Pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da minha história. E agradecendo a vocês, né, a oportunidade. Eu já agradeço as queridas esposas que estão acompanhando, trabalhando e ajudando, né? A irmã Josi, que eu tive o privilégio de conhecer agora, a irmã Elaine, que ainda vou conhecer, todos que fazem parte desse trabalho. Uma intercessora que Deus me presenteou aqui em Santa Catarina, na cidade de Gaspar, a qual está proporcionando essa roupa linda da loja Bela Luz. Já passem lá correndo para conhecer a irmã Jaciara. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu estou à disposição dos irmãos, né, para estar respondendo aí as perguntas e fazer aquilo que o Espírito Santo preparou que fosse feito nesta tarde. Que eu creio que até pelas barreiras que se levantaram vai ser uma tarde que vai marcar os corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Juliane, exatamente, tenho certeza que Deus vai nos proporcionar a partir dessa mesa, né, um episódio transformador para muitas pessoas. Nós sabemos que a senhora é muito solicitada para pregar o evangelho, vendo ali o Instagram da senhora, muitos cartazes ali, prega para lá, prega para cá, só que nem sempre foi assim, né? Verdade. Existe uma grande história por trás, né, dessa Juliane de hoje, né, que prega, que ora, que é bastante solicitada na obra do Senhor. E conversando com a senhora nos bastidores, algo que me chamou muito a atenção. Deus, ele te libertou de um lugar que somente ele poderia fazer isso. Somente Deus poderia, de fato, te libertar desse lugar. E o que a senhora falou foi o seguinte: Deus me libertou numa cidade totalmente idólatra. A senhora era idólatra e estava numa cidade idólatra e Deus te transformou e te libertou nessa cidade. Se fosse pela lógica, Romário, Deus deveria levar a irmã para uma outra cidade não tão idólatra para libertar da idolatria. Mas foi ao contrário. Numa cidade idólatra, Deus te libertou da idolatria. Fica muito à vontade para contar a sua história aqui no Som Profético. Pois bem, gostaria de começar fazendo menção, né, de uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Porque como vamos falar sobre testemunho, né, eu quero enfatizar, né, para os nossos ouvintes, que é para glorificar o nome do nosso Deus, porquanto tudo que envolve mistério, o que envolve a chamada para cura e libertação, né, envolve muita curiosidade, e muitos se perdem no caminho, dando glória ao que um dia os tornou cativos, né? Mas eu quero enfatizar que aqueles que estiverem nos escutando, é que o nosso propósito é que eles conheçam o tamanho do Deus que nós servimos nessa terra, que é um Deus que ressuscita mortos. E foi isso que me trouxe até Jesus. Não somente me ressuscitou, mas um grande milagre eu vivi na minha vida, e através desse milagre eu tenho tido forças para continuar no propósito a qual fui chamada. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. E assim nós damos início, né?
nós começamos ali pelo pressuposto que o irmão disse que não foi sempre assim, que eu fui levada para uma cidade idólatra. Como começou a idolatria na minha vida, né? Podemos começar assim. Pois bem, por volta dos 10, 11 anos, irmãos, uma menina inocente, criada numa cidade pequena, a cidade de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. A minha mãe tinha um histórico com o cristianismo, ou eu muito novinha, ela se batizou, e as dificuldades da vida, né? Situações N que acontecem na grande maioria dos lares hoje, tanto cristãos como não cristãos, né? Por situação do alcoolismo do meu pai, a minha mãe não suportou 4 filhos para criar e ela acabou se afastando. Eu creio que nesse afastamento surgiu a brecha para aquilo que nós entendemos como, muitos não gostam de usar esse termo, mas existe, não maldição hereditária, mas abriu brechas para espíritos hereditários acharem alguém para darem continuidade de um histórico familiar de idolatria. E essa pessoa escolhida fui eu. Geralmente é o primogênito, mas aprove ao Senhor que eu fosse provada nessa área. Então, com 10, 11 anos, começaram situações sobrenaturais no meu lar. Entre 10 e 11 anos foi a primeira vez que eu me vi saindo do meu corpo. Né? Eu me lembro que eu me deitei no meu quarto. Do meu quarto, eu visualizava o quarto da minha mãe. E eu via sombras na parede que era o reflexo da televisão do quarto dela. Então, eu, escutando a televisão ligada, eu via quando mudava de cena e tudo. Quando eu percebi, eu estava olhando aquelas sombras, aquela movimentação do reflexo da televisão, e eu me senti puxada. Comecei a sentir meu corpo sendo puxado e eu flutuando. Eu não estava entendendo, né, que era o que estava acontecendo. E eu fui subindo até eu chegar e parar no teto. Eu visualizei o quarto da minha mãe, tive o desejo de ir até ali, porque eu não estava entendendo de forma alguma o que estava acontecendo. Quando o susto maior acontece, que eu olho para a cama e me vejo de bruços. Quando eu me vejo de bruços, ali foi como tivesse um vácuo me puxando de volta para o corpo. Quando eu voltei, eu puxei o fôlego muito assustada, né, o coração saltando pela boca, dali com dificuldade para dormir. E começou uma sequência de acontecimentos, né, onde eu creio ali que grande foi o acesso espiritual à minha vida e à minha casa. E foi uma sequência de situações que me levaram a um túnel cada vez mais escuro até o Senhor Jesus me resgatar da lama. Então essa foi uma experiência sobrenatural que você saiu do seu próprio corpo aos 10 anos de idade. Sim. E qual o momento que você percebeu que você precisava de Cristo? De Cristo. 10 anos aconteceu isso. E eu não sei se os irmãos lembram que na minha época, pelo menos na minha idade, existiam muitas revistas, uma delas era Capricho. Sim. Ali ensinava muitas coisas indevidas para adolescentes, né? E essa situação, ela perdurou até os meus 18, 19 anos. Quando, por acontecer com muita frequência isso, né, eu comecei a ficar enferma. Comecei a ficar mentalmente muito fraca. E por relatar para outras pessoas que acontecia isso, eu fui direcionada através de um livro a procurar o espiritismo. Centro de mesa, centro kardecista. No centro kardecista não foi o suficiente, irmãos, para regularizar essa minha situação espiritual, onde eu fui ter acesso a Umbanda e Quimbanda. Se passam mais outras situações que, se Deus permitir e quiser, eu vou contar. Na cidade de Pedro Osório, 18, aos meus 19 anos entro para Umbanda, para Quimbanda, e eu começo a receber recados das próprias entidades. Chegou um dia que uma entidade olhou para mim e falou assim, né, que eu iria virar as costas para eles. E eu já comecei a notar algo estranho. Eu troco de casa, né, eu troco de terreiro, e nesse tempo, meus irmãos, eu fazia desfiles, né, eu costumo dizer que eu brincava de ser modelo, estava no mundo, né, então eu fazia alguns desfiles, alguns trabalhos, alguns testes, né, desfilava para lojas, concursos. Eu era muito envolvida nessa área. E surgiu uma oportunidade que eu iria para São Paulo para fazer um teste, para fazer um casting, fazer uma seleção das maiores agências que tinham lá, uma agência de Pelotas iria me levar.
E uma das entidades, né, nesse terreiro aí, que era bem conhecido na localidade, falou, me deu as coordenadas e falou que eu iria ingressar numa dessas grandes agências que tinha ligação internacional e nesse momento eu iria explodir nas telas, né, a televisão e tudo mais. Eu ia crescer nesse mundo da moda. Acontece que nós nos movimentamos, pegamos ali as economias que a minha mãe tinha, comprando mala, roupa e me preparando para essa viagem de seleção. Quando eu chego lá, nós fomos em pelo menos 5, eu creio, agências grandes. Nenhuma me contratou. Nenhuma me contratou. E claro, né, o Senhor sabe quem Ele chama, quem Ele separa. Eu não conformada fui querer ter uma conversa com essa entidade, um debate, né? O que aconteceu que me prometeu e não cumpriu? E ele olhou bem para mim e falou, não deixei você ficar, porque você vai nos abandonar e vai nos abandonar e virar as costas para nós. Aí eu notei que tinha um plano maior para minha vida e que eu não iria ficar servindo as trevas. Glória a Deus. Eu tive um entendimento que era somente um curto período de tempo que eu estaria ali experimentando daquelas coisas. Esse processo na Quimbanda, né? Quimbanda. Ele veio porque a senhora tinha esse problema de sair do corpo. Sim. E para aquilo que a senhora foi ensinada, esse lugar, esse ambiente iria te ajudar a não passar mais por aquilo. Sim, verdade. Porque o fato de sair do corpo, eles têm uma nomenclatura. Hoje, como cristã, eu entendo que nós temos um chamado desde o ventre da nossa mãe. Nós temos uma chamada, nós somos separados. Nós temos uma missão. Temos o título, uns chamados missionário, pregadores, pastores, mas todos nós temos uma missão, somos missionários. Para isso nós precisamos de revestimento de poder. Para isso nós precisamos de uma ligação direta com o céu. Isso só é possível quando nós temos uma chavezinha que nos desliga da carne, para nos dar acesso ao mundo espiritual. Isso se chama nada mais do que dom. Os dons e talentos que Deus nos entrega no ventre da nossa mãe. Mas que por descaminhos, por planos mal sucedidos, pela astuta do nosso adversário, ele acaba distorcendo esses dons e usando para a desgraça nossa, que é o que eles chamam de mediunidade. Então, quando eu comecei a ter esses episódios, entre os 10 e 19 anos, chegaram até mim com um livro, como eu falei do kardecismo, e disse, tu é médium e tu tem que desenvolver essa mediunidade. E ela tem até nome, né? Sair do corpo se chama desdobramento astral. Isso. E é algo que no kardecismo tu és treinado para isso. Tu se senta numa mesa, supostamente com espíritos de luz, e tu és retirado do teu corpo. Tem os médiuns que te guiam, os homens que te guiam daquela doutrina, junto com trabalhadores espirituais, os mentores, que são os demônios, eu tive nesse meio. Então, eu sentava ali, e eles trabalhavam para me retirar do corpo, e eu fazia missões astrais, que chamam. Segundo eles, eu ia sair do meu corpo e resgatar espíritos que estavam em trevas, para levar para a luz. Essa é a mentira e o engano profundo que eu fiz parte, irmãos. E como sair disso a salvo o sangue de Cristo? Era um plano perfeito. Tinha a mentira preparada e a ferramenta preparada, que era eu. Com os dons distorcidos pelo inferno. Então, eu trabalhava no kardecismo, com eles me tirando do corpo, fazendo viagens astrais para fazer trabalhos espirituais para eles. Uma parte, né, desse testemunho. E existe todas essas estratégias do inimigo para poder aprisionar algumas pessoas, né, como a irmã foi aprisionada por um tempo, nesse mundo através das mentiras, né? Então, esse lugar, né, podemos chamar de religião, kardecismo, né? E depois a senhora foi para a Quimbanda. Né? É um caminho, vamos passar pelo caminho, né, que a senhora contou para nós. Teve essa experiência aos 10 anos de sair do corpo, para tentar resolver esse problema, foi para o kardecismo. Perfeito. Depois não resolveu, foi para a Quimbanda. Como é que foi esse lugar, essa religião? Nós vemos a palavra se cumprindo onde diz que um abismo chama o outro abismo. Chegando ao kardecismo,
a minha mediunidade foi classificada como mediunidade expansiva. Era uma mediunidade fora do normal, fora da curva. Era muito forte o que acontecia. Então, além da mediunidade expansiva que eles me disseram que eu tinha, eles classificavam como uma mediunidade expansiva e uma sensibilidade muito grande ao mundo espiritual, que eles me chamavam como se eles classificavam como se eu fosse uma esponja ou um radar. Eu detectava tudo que estava no mundo espiritual. Aí você já entende para que caminho eu estava entrando. Eu estava sendo levado ao caminho da loucura por Satanás, porque eu escutava muita coisa, eu via muita coisa, eu sonhava muita coisa que acontecia na mesma semana. Então a ligação com o mundo espiritual era muito forte. Eu tinha muitos espíritos ao meu redor. E isso consome uma energia terrível. A minha mente começou a enfraquecer. Meu corpo começou a enfraquecer. E o kardecismo não estava dando conta dessa suposta mediunidade. Mas era o dom. E eu já quero abrir esse parênteses para você que acontece isso. Você que é seguidor, né, do som profético. Aquele que quer mistificar os dons da tua vida e dizer que a tua sensibilidade espiritual ela deve ser usada para quimbanda e afins, que no mundo, que no cristianismo não é usado, é mentira de Satanás, porque o teu dom é para servir e honrar ao nome do Senhor. Eu posso te provar, porque se você der uma passeadinha no livro de Ezequiel, você vai ver que constantemente ele era arrancado do seu corpo, até mesmo pelos cabelos, para fazer missões junto a Cristo. Então não saia da igreja de forma alguma. Se porventura tu tens um dom diferenciado acima da média, procura um líder competente, um líder experimentado no espiritual, entendido nas letras, para te direcionar, porque na Bíblia você vai encontrar respaldo para esse dom que você tem, e todas as brechas sendo fechadas, você vai ser um instrumento poderoso da mão do Senhor Jesus. É isso que eu quero dizer para esse povo, porque eu fui ludibriado em algo que eu não sabia, que era uma ferramenta de Deus na minha vida. Não para mim ser explorado espiritualmente, mas era um dom que estava sendo distorcido, né, para a destruição da minha vida e dos meus familiares. E assim o Senhor me resgatou. Então, como um abismo chama outro abismo, no espiritismo, no kardecismo, mais propriamente, no centro de mesa, eles não conseguiram me direcionar. Eles não conseguiam lidar com a minha mediunidade. Eles não conseguiam explicar. E teve outras voltas, eu fui para Umbanda e para Quimbanda. Lá eu deveria desenvolver e virar uma médium de incorporação. No kardecismo, eles chamavam, né, como a mediunidade que eu falei para vocês, né? Que era o desdobramento astral, sai do corpo para fazer missões espirituais. E mecânico, que é a psicografia, que alguns conhecem o nome lá de um fulano finado, que ele escrevia cartas de espíritos. Eu era usada dessa forma também. Para você que chegou até aqui, certamente esse assunto tem falado ao seu coração. Nós estamos apenas no início desse papo. E desde já, Juliane, é impressionante como o inimigo ele tenta tirar as pessoas da verdadeira luz que é Cristo, né? E passando por todas essas experiências, hoje certamente Deus te usa nessa área para te também direcionar as outras pessoas, né? E como que hoje tá do lado de cá? Porque se antes tu era médium, agora tu é cheia, né? Então, lá tu conhecia uma parte, agora tu conhece o Espírito Santo, ele te preenche por completo, né? E como que é ajudar as pessoas nesse momento que querem sair desse lugar e não sabem como? É extremamente satisfatório, porque pelo que eu sofri até a conversão, e pelo que as lágrimas de sangue, porque o discernimento faz a gente sofrer muito. Sofrer não por perder algo, é por a gente enxergar além, e muitas vezes não poder fazer muita coisa, é por a gente enxergar potencial em pessoas, e a gente saber que aquele potencial não está sendo incentivado, estimulado, é tu enxergar que cristãos são uma bomba para saquear o inferno, e eles não estão sendo instruídos nisso. Por falta de palavra, por falta de homens e mulheres que buscam poder e autoridade, que nós temos acesso.
E esse poder e essa autoridade foi tirada pela letra e pelas 4 paredes que estão segurando a igreja de Cristo. Nós somos um exército que foi levantado para triunfar nessa terra. E nós estamos sendo calados por falsos religiosos. Então é um sentimento misturado de euforia, de nós extrairmos aquele mal daquela pessoa, porque é algo extremamente espiritual e físico. Nós sentimos, particularmente, eu sinto a opressão. Até eu chegar numa pessoa e impor a mão, eu sinto toda a dor que ela está sentindo. Eu sinto a opressão que ela está sentindo. Então, até eu chegar a impor a mão sobre alguém, ou até dar um abraço, o Senhor começa a mover dentro de mim tudo aquilo que ela está passando. Ou o Senhor, ele relata falando ao pé do meu ouvido, ou o Senhor traz na minha mente o que ela tem pensado em fazer, ou o Senhor faz eu sentir no físico. Eu já senti dores extraordinárias antes de pregar, irmãos. De Deus me mostrar, eu com uma faca passando nos meus pulsos, e eu chegar na hora da pregação, Deus me mostrar pessoas que estavam querendo fazer aquilo, se matar, e Deus me levar a orar, interceder, a ser instrumento para a libertação de espírito de morte. Então, é algo extremamente não vingativo, mas é tão de dentro, irmãos. É tão visceral o sentimento que permeia na chamada de libertação e cura, que quando a gente não vê mais nada, quando a gente é direcionado a uma pessoa que precisa que aquele demônio saia fora, e parece que passa um filme na minha cabeça de tudo que eu vi acontecer na minha família por causa de demônios. Então, é uma questão de honra. Eu servi esse exército mesmo chorando lágrimas de sangue. Ou eu continuo meu caminho de libertação, o Senhor me prepara e me leva. Irmã Juliana, não está preparada para ser levada? Eu creio que nessa carne não. Então o Senhor me bota qualquer coisa e é o que eu falo, me leva. Porque eu não sirvo para mais nada nessa terra. Porque o que eu já sofri até aqui e o que eu já vi da glória de Deus até aqui, eu não sirvo para estar nesse mundo ou viver meia boca. Porque me entristece profundamente toda vez que eu me vi enfraquecida pelos combates de Satanás contra a minha vida. E até esse assunto, ele é um assunto bem denso, né? Ele é bem proposital também nesse momento, nessa fase que nós vivemos, assim, porque nunca foi tão importante, né? A gente diz assim, ter o discernimento de espírito hoje em dia, né? Então é saber quem governa a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E uma das coisas que fica claro quando tu fala, né, Juliane, é que isso vamos dizer assim, é matar ou morrer, né? Ou eu faço, ou eu saio daqui e vou fazer outra coisa. Né, Deus vai te levar nesse sentido, né? É matar ou morrer. Porque uma coisa que eu acho interessante quando a Bíblia fala de dons é que o dom ele é para a edificação da igreja, ele é para a consolação, ele é para a edificação e sempre tem esse propósito de levar as pessoas à plenitude de Cristo, né? Então, se a tua vida ela está sendo essa ferramenta, está sendo para, talvez, aquele versículo que Paulo diz, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Talvez a tua passagem na vida das pessoas vai ser isso, para libertar elas disso que está fazendo, elas ficarem cegas até aquele momento, né? E ali elas vão ter um encontro realmente com a verdadeira luz que é Cristo. Glória a Deus. Porque Isaías 61 vai dizer, o Senhor me ungiu para libertar, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ali vai tendo todas essas passagens. E isso é um alerta muito importante para as pessoas nunca julgar o ministério de alguém, né? Porque se eu sou chamado para a palavra, você é chamado para cantar e a irmã é chamada para libertar, cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. E só realmente quem passou por essas experiências de sair do corpo, realmente, porque às vezes as pessoas podem dizer, não, isso é mentira. Não, quem passou sabe que é verdade. Quem passou, que foi tentado ser ensinada para fazer o mal, né? Porque verdade. Tudo isso que a Juliane falou, né? Era um treinamento para fazer o mal. E graças a Deus que Deus resgatou a tua vida, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito na tua vida, né? E uma pergunta aqui para quem está nos ouvindo: o que as pessoas precisam fazer para sair desse lugar? Por onde é que elas começam? Porque tem pessoas que estão realmente enterradas nesse lugar, né? Isso. Em sombras densas, em coisas pesadas e não sabem como sair desse lugar. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia é o caminho, né? Quando fala a respeito de nós guardarmos o coração. Não existe libertação se o ego prevalecer no coração humano. Não existe. Porque o nível de lamaçal que eu estava inserida, né? O Senhor, Ele fez como Ele fez com o apóstolo Paulo. Ele precisou me derrubar do cavalo, abalar minhas estruturas,
Foi um encontro impactante. A partir dali eu perdi o ego. O Senhor, ele tirou minha saúde, tirou minha capacidade de escolha por um tempo. Tive que ser cuidada praticamente. E no momento desse choque, onde faltou a saúde, né? A saúde psicológica e emocional, foi onde eu enxerguei Jesus. Onde eu fiquei totalmente dependente. Porque eu comecei a lembrar das vezes que eu ouvi acerca do nome dele. E eu fiz uma escolha. Consegui fazer uma escolha quando o Senhor tirou tudo aquilo que me prendia na carne. A carne é totalmente oposta ao propósito divino. Onde tem o eu, o Senhor, como alguém muito educado, ele não vai forçar a entrada nesse coração. Mas onde é negado, onde se aceita tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo, ele faz todas as coisas possíveis aos nossos olhos e impossíveis para nos tirar das trevas, nos lavar, nos dar vestes novas e fazer de nós novas criaturas. Mas é aquele ditado que a gente ouvia as irmãzinhas do coque falar: sem boca no pó, irmãos. Sem humilhação. Quem está envolvido com trevas não suporta. Porque eu tenho uma frase gravada no meu coração que, a salvo o sangue de Cristo, o plano da perdição seria perfeito. Porque se você olhar na direita, na esquerda, por trás, por diante, cada passo que você dá tem um laço preparado para te envolver nesse mundo, na cegueira, e você ser escravo de Satanás até mesmo sem saber. Porque eu tô cansado de escutar discursos, pessoas que dizem que pisa na cabeça do diabo e Deus me mostrar que tá acorrentado. Porque essa pessoa diz que conseguiu superar as tentações do adversário nessa área da vida. E Deus me mostrar que na área que ela nem imagina, ela tá cativa. Então, o adversário, um anjo caído de luz, com todas, né, os seus aparatos intelectuais, com o poder que ele tinha lá, agora direcionado para fazer o mal. Irmãos, quem somos nós se não for o sangue de Cristo nos cobrindo todos os dias? Dependência total, irmãos. Humilhação diária. E uma vida de oração ininterrupta. Glória a Deus. Eu, ouvindo assim a sua história, eu fico muito curioso. Porque hoje eu conheço a Juliane, né? Pregadora, né? a pregadora. E eu queria fazer duas perguntas para a senhora. Qual foi o momento espiritual ou a experiência espiritual mais forte, mais pesada que você pode classificar lá quando você estava naquela religião, né, que o inimigo estava tentando te destruir? Qual foi a experiência mais forte? E agora do lado de cá, né, fazendo a obra do Senhor, qual foi a sua experiência mais forte com Deus? Eu ver o Senhor Jesus entrar dentro de um terreiro de quimbanda, depois de um trabalho feito, ele ressuscitar o meu pai. Esse é o carro-chefe que me mantém de pé, depois de todas as investidas que ele continuou fazendo contra a minha vida, mesmo eu estando aos pés da cruz. Eu saber que Jesus ainda ressuscita mortos. Há poder no nome de Jesus. Os irmãos querem saber como é que aconteceu? Então, dentre as muitas experiências, chegou um momento que meu pai se aposentou. Ele era militar. E muitos sabem que essa área é muito pesada psicologicamente, né? Se aposentou e a saúde dele foi de água abaixo. Se entregou para o alcoolismo. E nesse meio tempo, por não ter trabalho, foi onde eu fui morar na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Conversa vai, conversa vem. Meu pai, né, meu ídolo na época, né? Porque hoje não citei mais ídolo, né? Mas na época era meu tesouro, né? A filha mimada. Soube que a minha mãe não estava conseguindo mais conciliar cuidar dos meus irmãos mais novos e cuidar do meu paizinho lá no alcoolismo. Não, pai, vamos morar conosco. Meu marido sempre muito amigo do meu pai. Pegamos o meu pai com problema de alcoolismo seríssimo para ajudar ele. E, por incrível que pareça, nessa época eu fui alugar uma casa que ficava em cima de um terreiro.
Eu extremamente envolvida nisso, né? Na época, para mim, era o útil agradável, né, irmãos? O abismo chamando o abismo. Chamando-me, lameando. Porque daí veio uma proposta de eu assumir esse terreiro também, para vocês verem. Se não é o sangue de Cristo, irmãos, nós somos atraídos por uma cova infinita de perdição. Levo o meu pai para morar comigo, com meu marido. E nisso eu conversando com a minha mãe. A minha mãe fala assim, olha, Juliane, o teu pai, eu levei ele no dito pai de santo, né? Eu levei ele lá no fulano para fazer o trabalho que para nós é conhecido de libertação. Nós temos o trabalho de libertação, mas da Umbanda é contra Egum. Para eles é tirar um espírito sem luz que está sugando aquela vida. E para nós é tirar um demônio. Então eu fui fazer esse trabalho, Juliane, pro teu pai e o pai de santo. Peço que vocês me entendam que eu estou usando o termo pai de santo porque é como é conhecido. Mas nós sabemos que isso não existe. O pai de santo disse que não dá para fazer o trabalho pro teu pai porque esse Egum, o demônio, que está na vida do teu pai, ele está há 30 anos alojado na vida do teu pai. E se formos fazer esse trabalho contra Egum, que é um dos trabalhos mais pesados que tem, se nós fizermos esse trabalho, o pai de santo diz que o teu pai não suporta, porque esse demônio, esse Egum, vai levar ele junto. Porque anda mais o demônio, anda mais o Egum do que o teu próprio pai hoje em dia. Para ver o nível de profundidade disso, né? Irmãos, quem diz, irmão, que consegue alguma coisa sem congregar, sem estar se alimentando, sem estar tomando a senha, sem seguir tudo aquilo que o Senhor nos deixou como exemplo, irmãos? Mentira do diabo deslavada. A gente sabe que existe um sistema que corrompe a fé de muitos, mas a gente sabe que ainda existe o corpo místico de Cristo. Aleluia. Existe uma igreja que se move nessa terra, que ainda faz o sobrenatural. Se as quatro paredes, né, ali não estão de acordo com algumas coisas que nós cremos, vamos para a Bíblia, vamos cumprir com a palavra de Deus. O mais Cristo, o Senhor vai fazer, olhar para Cristo. Assim meu pai chegou com esse diagnóstico, não existe trabalho a ser feito, porque senão teu pai vai morrer. O meu pai, tendo esse espírito alojado há 30 anos, pai de santo, um dos segundo lá da cidade, né? Em questão de poder e autonomia, entre aspas, ele disse que não iria fazer. Levei meu pai para morar comigo, né? E eu morando em cima de um terreiro de macumba, o cerco fechado, né? O adversário fazendo festa, ganhei uma, né? E eu fui visitar ainda outro terreiro, mesmo morando em cima de um. E eu peguei amizade com essa mãe de santo. E ela olhava para mim e disse assim, eu não suporto ver teu sofrimento e eu vou fazer esse trabalho. E o teu pai é uma pessoa muito boa e vamos marcar, Juliane, de fazer esse trabalho. Eu nunca vi coisa igual. Chegou o dia de fazer o trabalho, né? Várias coisas aconteceram. Chegamos nesse terreiro e tava só ela, né? Os filhos de santo estavam fora, tava eu, o meu pai e ela dentro do terreiro, as luzes tudo apagadas, só uma luz vermelha. E eu me lembro que essa mulher não conseguia ficar nem de pé, de tão pesado o que tinha contra a vida do meu pai. Fez o trabalho, ela deixou o meu pai vestido com uma capa da entidade que ela servia como proteção e pediu licença e foi até o cemitério fazer esse despacho. O trabalho foi feito, foi tirado tal espírito, vamos despachar. O meu pai sentado do meu lado, eu e o meu esposo logo à minha frente, ainda tem uma testemunha ocular aqui comigo, que é o meu esposo, Kim Gaspar. Ela chega do despacho, alegre, feliz, deu tudo certo, que maravilhas. Se sentou para nós conversarmos, ela se sentou na frente do meu pai. Conversa vai, conversa vem, o meu pai lá com aquela capa daquele demônio. Meu pai só faz assim. Quando meu pai puxa o ar, ele vira o olho. No que ele vira o olho, ele cai para trás. No que ele caiu para trás, eu me desesperei. Tentei segurar ele. O meu pai ficou branco. Meu pai de negão ficou branco. O olho, a gente não via a cor e ele fechou o olho. Começamos a buscar batimentos cardíacos.
Começamos a buscar pulso e ele não tinha. Naquilo eu entrei em estado de choque. E dentro da feitiçaria, eles têm uma coisa que eles chamam, né, de pai de cabeça. Então, cada parte do nosso corpo, ele tem um demônio ou uma entidade. Eu não sei se pode falar essa palavra hoje em dia, né? Ele tem um espírito, tem que ter cuidado até com isso. Então, dentro da religião de matriz africana, cada parte do nosso corpo, ele tem uma entidade correspondente. Tem o chefe de cabeça, que é o que comanda. Tem o chefe de corpo e outra entidade que comanda os pés. Desde que aconteceu isso com meu pai, ele estava ali estirado. O meu marido não conseguiu levantar meu pai, eu não consegui. Os homens que estavam dentro do terreiro não conseguiam movimentar com ele, ele ficou duro. Não conseguiram levantar. Começaram a chamar aos pontos, a cantar os pontos, desde o suposto pai de cabeça dele até o pai que segurava, que guiava os pés dele. Cantaram tantas músicas que são os pontos do terreiro, irmãos. Nada do meu pai. E eu, entrando em choque, comecei a gritar desesperadamente. Comecei a gritar, volta, volta, porque eu não aceito. Eu entrei em estado de choque, porque eu gritava muito. Eu só me lembro quando a responsável, né, por aquele terreiro, ela falou assim: Juliane, para de gritar e deixa o fulano chegar, que era a entidade que eu trabalhava. Deixa o fulano chegar, e eu não conseguia. Eu só queria o meu pai de volta, eu tentava puxar ele. Estado de choque, né? Irmãos, quando eu olho para o Congá, que é onde fica as imagens das entidades dele, nós sabemos que as entidades, elas são representadas por imagens católicas, né? Então, santos católicos. Né? Tem ali cada entidade, cada imagem católica, né? Ela faz, a gente chama de sincretismo religioso, né? E o histórico é que os escravos, quando foram trazidos para o Brasil, eles não podiam adorar as entidades deles. Então, eles pegavam imagens católicas e batizavam com o nome dos espíritos que eles adoravam lá. Então, por isso que existem as imagens católicas dentro dos terreiros. E quando eu vi aquele congá cheio de imagens, puxou o meu olhar e eu vi uma imagem que representa Cristo. E eu, naquele tempo, né, na minha simplicidade, na minha ignorância, quando eu li aquela imagem, irmãos, aí tudo mudou dentro daquele terreiro. Irmãos, veio uma força de dentro que eu senti uma explosão dentro de mim. E eu soltei um brado, irmãos. Eu digo que eu soltei um brado porque até agora eu não sei se eu soltei um grito. Eu não sei se foi no interior. Não sei. Eu olhei para aquela imagem que representava Cristo e na minha ignorância, eu não sei, Deus trouxe a minha memória e eu falei: Senhor Jesus, Tu és o único que tem as chaves da vida e da morte nas tuas mãos. O meu pai só vai para o inferno se o Senhor quiser. Naquilo, me apoderei do nome de Cristo dentro de um terreiro de macumba e o meu pai sem respirar há não sei quantos minutos. Quando eu soltei esse brado, houve um movimento dentro daquele terreiro. Todos que estavam lá se deram as mãos. Num piscar de olhos eu vi eles fazendo o quê? Orando a oração modelo que Jesus Cristo deixou para nós. E eles começaram a orar o Pai Nosso dentro do terreiro. Quando eles começaram a orar o Pai Nosso, aquela mulher conseguiu pegar meu pai por trás. Eu cheguei diante dele. Quando eu cheguei diante dele, eu vi meu pai fazer assim de novo. E abri os olhos, irmãos, na oração do Pai Nosso. Aleluia. Foi retomado o fôlego de vida sobre a vida do meu pai novamente. Eu vi, num piscar de olhos, Jesus bradar onde havia a morte. E através desse nome, que foi dada autoridade, que está acima de todo nome, esse nome que tem poder sobre a terra, em cima da terra e debaixo da terra, sob o nome de Jesus Cristo. Meu pai foi trazido ao fôlego de vida, aquela maldição foi quebrada. E foi gerada a minha conversão. Ali você entendeu que é só Jesus. Exatamente, irmão. Porque nesse episódio, naquela mesma noite eu vi que meu pai não estava normal, mas eu não sabia o que estava por vir sobre a minha vida. Porque ali Deus determinou a minha libertação. Mal sabem vocês que dentro do terreiro,
com as entidades que eu já trabalhava. Eu já estava recebendo recado que o meu lugar não era lá também, irmãos. Fica para uma outra oportunidade. Os demônios que eu incorporava falavam que lá não era o meu lugar. Antes de acontecer isso. E eles apontavam para uma igreja que tinha do outro lado da rua. Foi assim que Deus começou a me restaurar. Liguei para minha mãe naquela noite fatídica. Aquela noite libertadora, porque não é fatídica, né? Ela foi traumatizante na época, porque, como eu digo, Deus me derrubou do cavalo ali. Eu liguei pra minha mãe na cidade de Pedro Osório, né? Eu tava ali em Rio Grande, eu liguei pra minha mãe no bairro do Parque Marinha, irmão. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso e aquilo, eu preciso da tua ajuda. Dali eu não fui mais a mesma, irmãos. Glória a Deus. A minha mãe sentiu a urgência, olha o que é o poder do Espírito Santo. Agora vem me dizer que ele não governa nessa terra. Vai dizer que ele não é o dono, que não é do Senhor a terra e a sua plenitude. Ela não tinha como saber a profundidade do que estava acontecendo, mas eu liguei para minha mãe, ela deixou meus irmãos lá, que eram, né, mais novos, veio para Rio Grande. Nessa época. Ela veio me cuidar, irmãos. E os relatos são que eu me lembro pouca coisa. Eu botava o meu pai dormindo na cama e eu dormindo do lado dele, porque eu tinha medo que ele viesse a morrer a qualquer momento. Porque ele tinha reflexos do que tinha acontecido. E eu também. Dali, a minha mãe passou uns dias cuidando de nós. E passou o meu marido a cuidar de mim, porque eu saí fora do ar, irmãos. Eu perdi a saúde mental. Totalmente. Receitaram vários remédios, antidepressivos, ansiolíticos, mas eu não me lembro de tomar. Se eu tomava era um, porque eu olhava para vocês e ficava parado olhando para vocês. Eu perdi totalmente a saúde. Então eu posso dizer com todas as letras, Jesus, para me salvar, ele fez um reset na minha mente. Renovai-vos a vossa mente, renovai os Glória vossos a Deus, pensamentos. glória a Deus, glória a Deus. Romanos 12:2. Aleluia. Para me trazer até ele, Jesus me resetou. Se não mandasse eu me alimentar, eu não me alimentava. Se não me mandasse eu tomar banho, eu não tomava. O meu marido trabalhava num lava-jato do outro lado da Avenida do Cassino, ali passando a padaria, a famosa padaria Zum Zum. Meu marido ia trabalhar, eu tinha que ir junto com ele porque ele precisava me cuidar. Na época ele trabalhava num lava-jato. Eu não tinha condições de ficar sozinha. Às vezes muito calor e começou a minha reconexão com Deus. Porque eu perguntava para Deus, quando é que eu vou voltar ao normal? Tudo o que acontecia ao meu redor era como se fosse um sonho, irmãos. Sabe quando a gente tá num sonho meio adormecido, assim? Eu não tinha condições, meu marido tinha que me cuidar. Às vezes ele tava trabalhando no Lava Jato, ele botava uma cadeirinha lá do outro lado da rua, debaixo de uma sombra. Eu ficava ali, olhando ele trabalhar. Quando eu ouvi um pouco do testemunho, da história da Juliane, eu não tive dúvidas que era Deus proporcionando a oportunidade dela estar aqui, né? E para você que está nos ouvindo agora, saiba que é isso que o inimigo ele faz na vida do homem. É isso que ele quer fazer na vida do homem. Tornar o homem escravo, né? Escravo através das mentiras que contam, né? A gente não está aqui de maneira nenhuma apontando religião ou outra religião ou falando mal, mas estamos aqui expondo a verdade, né? Aquilo que o inimigo de fato faz. E a verdade, ela liberta. A Bíblia fala que a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que Deus fez na vida da Juliane foi extraordinário e é para a gente refletir, né, Romário? Sim. Refletir na nossa vida, refletir você que está aí do outro lado, né? Refletir o que o inimigo quer fazer na vida do homem e o que Deus é capaz de fazer para salvar o homem, para libertar o homem, né?
E eu louvo a Deus, sabe, pela vida da Juliane. A gente sabe que esse assunto, ele é um assunto muito denso, muito pesado, como a gente estava falando aqui nos bastidores. Estávamos até preparados, né, para isso. E assim, Juliane, fica à vontade, sei que você se emocionou, né, mas fica à vontade para continuar, porque você voltou no momento que foi de dor, né? E até sobre isso, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância, né? Em abundância. Então ali começou o teu processo de transformação, né? Né? Direto das trevas para a luz. Irmãos. Aleluia. Aí eu comecei a ser evangelizada pela esposa do dono desse lava-jato. Num dia... Olha só, não existe, desculpa, Juliane, é que a gente aprendeu um termo no episódio passado, do episódio do Jefferson, que para o judeu não existe coincidência. Não existe Tudo essa palavra. É Deus, né? Então o teu esposo trabalhava numa lava-jato, onde eram cristãos, e ela acabou te vendo ali naquela situação. A mulher do dono era cristã, e acabou ali, através desse trabalho, desse emprego do seu esposo, te conhecendo e te evangelizando. Nesse momento, eu comecei, né, dia após dia, recobrando pouco e pouco a minha lucidez, né? Graças a Deus eu não me tornei num gadareno, né? Ri sobre isso hoje só Jesus mesmo, para fazer um milagre. Jesus, irmãos. Eu não me tornei num gadareno, irmãos, nos sepulcros e arrebentando correntes. Para honra e glória do Senhor, hoje eu rebento correntes e cativeiros espirituais através do nome de Cristo, né, irmãos? Mas eu não fui usada para escândalos, mas logo após eu escutei testemunhos que na Igreja Espaço Cristão, onde eu me converti e batizei, eu não lembrava e não lembro de nada, mas o meu processo de libertação na caminhada, mas manifestação espiritual diz que foi como gadareno, né? Entrava um e saía outro no meu corpo. Logo após muitos anos veio uma irmã testemunhar do que aconteceu na noite que eu fui liberta. Mas enfim, nesses cuidados que o meu marido tinha de me levar para esse trabalho dele e ele poder ficar me olhando, eu conheci a esposa do dono e até hoje eu lembro que ela colocava o DVD da Cassiane da gravação de 25 anos, né? E ali começou uma manifestação de poder na minha vida, né? Porque aquele DVD é extraordinário. Então eu escutava dia e noite aquele DVD, dia e noite. Nesse meio tempo, uma colega de trabalho onde eu sairia do meu serviço quando aconteceu tudo isso, me deu um CD, né, do Lázaro, finado Lázaro, irmão Lázaro. Eu vinha ter esses DVDs do Lázaro, da Cassiane, e eu recobrando pouco e pouco, né, a minha lucidez, eu me deparei a lembrar do que aconteceu naquela noite, naquele terreiro. E aí eu falei assim, Deus, como é que eu vou ficar com aquele que é pela metade, se o que eu precisei ele não me deu? Trabalho atrás de trabalho, conseguindo uma coisa ou outra, mas aonde foi o tempo crucial que eu precisava que aquele que eu amava tanto estivesse comigo, eles não puderam fazer nada, mas foi no nome de Jesus. Então eu não quero mais eles, eu quero esse Deus. Glória a Deus. Eu quero esse nome ao qual eu fiz menção no meio daquele terreiro, porque eles me enganaram. No momento que aquela mãe de santo entrou no terreiro, disse que o trabalho estava feito, ela, né, ali exaltando as entidades dela, foi o momento que eu vi meu pai cair morto. E foi no nome de Jesus e na oração do Pai Nosso que meu pai veio de volta, é o Senhor que eu quero. Aí eu tomei uma decisão. Fui levada para uma igreja batista conservadora ali no Cassino, irmãos. E pasmem, quando eu botei meus pés lá, eles são contra os dons, foi o que levou eu sair daquela igreja, né? Eles não dão liberdade para a manifestação do Espírito Santo, mas pasmem que o pregador deixava manifestar os dons, né? Fez o apelo, aceitei a Jesus e ele me chamou lá na frente e foi onde eu recebi a promessa de ter o dom da palavra e de que Deus me levaria aos 4 cantos desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Onde eu me entreguei para Jesus. E assim, Juliane, eu tô com um monte de pergunta aqui, Romário. Meu Senhor.
Depois que você conheceu a Cristo, você se rende a Jesus nesse momento, Deus começa a te usar, né? Que é uma pergunta mais de curioso, né? Deus começa a te usar, Deus começa a te mostrar algumas coisas, você olha para uma pessoa e vê o demônio que aquela pessoa carrega, você vê o que o diabo está fazendo na vida daquela pessoa. E em certo momento aqui nos bastidores você falou assim, ó, que antigamente você via, né, com os teus olhos naturais, né? Só que agora, você usou essa expressão, graças a Deus, agora eu só sinto e vem na minha mente, né, uma imagem, Deus revela diz o nome. com uma imagem na mente. Aí eu queria saber assim, ó, para quem está nos ouvindo, né, como diferenciar agora, como saber se esse pensamento que vem é o pensamento do homem ou de fato é uma revelação de Deus? Como que você consegue fazer essa separação? Tá. No meu caso, né, foi um tratado que eu fiz com o Espírito Santo, por ser muito temente, né, eu venho de um histórico de ter a mente muito fértil, né, eu escrevi até poesia quando era jovenzinha, Olha né, só. a mente muito fértil, muito criativa, né, então eu identificando essa minha fragilidade, quando eu cheguei até Cristo, né, foi me entregue o dom de profecia através de imposição de mãos. Uma irmã simplesmente botou a mão na minha cabeça, eu te separo para profeta, eu falei, que é isso? Que é isso? Socorro, né? E aí começaram a ser introduzidos, né, pensamentos, né, da parte de Deus, e até a voz dele eu ouvindo, mas por temor, né, eu comecei a falar assim, ó, Senhor, quando quiseres fazer uma obra através da minha vida, me toma de tal forma que eu não consiga segurar. Esse é meu tratado com Deus. Por temor, por saber, porque nós temos uma genética, nós estamos num corpo material, num corpo de carne, então com certeza vai ter interferências espirituais, e interferência da carne com o mover espiritual, né? Então eu tive esse diálogo com Deus, então o Senhor ele começou a me tomar com uma força de até mesmo escandalizar muitos, porque juntamente com isso, até mesmo antes de eu pedir isso, o Senhor ele me tomava de maneiras até ter manifestações físicas no ambiente. Já teve situações de eu me abraçar com pastora minha, e nós entrarmos no mistério, daqui a pouco nós nos vermos abraçadas, rodando, e as duas cair juntas. E cada uma num mistério, só que abraçadas, e a gente sentiu um furacão, irmãos, furacão físico, setor 11. Palco de muito poder, muita manifestação gloriosa, o setor 11 no cassino. E nós caímos ajoelhadas, e depois que acabar o movimento, a gente conversar, e aí o que tu viu, o que tu sentiu, e conectar. Ela no mundinho dela, eu no meu, as duas abraçadas, e o Espírito fazendo algo nas duas. E de nós sentirmos um vento, não de uma puxar a outra, mas quando vê as duas estarem num redemoinho. Eu sentindo no espiritual, e nós começarmos as duas aquele mistério espiritual, daquele vento espiritual manifesto no físico. Então eu já senti muita manifestação física, e Deus ele se apresenta dessa forma também. E o que diferencia é um conjunto de coisas, né? Eu penso que eu aconselho a quem está nos ouvindo, né, fazer prova com Deus no momento. Senhor, se é de ti, toma meus lábios, não precisa ser manifestação gloriosa e poderosa, porque tem lugares que se escandalizam, né? Mas, Senhor, toma minha boca. Quando menos a gente percebe, já saiu. Totalmente, Senhor, toma minha boca, ou senão sela minha boca. A gente vê que o salmista orou falando, coloca um guarda na minha boca, né? É isso aí. Então, é uma oração que muitas vezes até os irmãos casados querem fazer quando a irmãzinha fala demais. Senhor, coloca um guarda na boca dessa irmã, né? Entendi. Eu faço basicamente a oração do salmista. Coloca um guarda na minha boca se não é do Senhor. Chave, irmãos, chave. Espírito Santo ali, ele está disposto a conduzir aquele que tem temor, né? Ele me pega pela mão, e eu não sei se eu consegui sanar, né? A curiosidade de como explicar. E assim, até a gente tem que ser muito específico nisso, né? Porque isso é uma coisa que Deus colocou na tua vida, né? Principalmente por essa questão de libertação, né? Vai ter outros que, como eu digo, ele vai pegar um instrumento na mão, quando ele começar a tocar, vai vir as canções, então Deus vai falando com cada um, né? Mas é interessante porque contigo essa medida tem que ser uma medida meio, vamos dizer assim, bem radical mesmo, né? Por causa de tudo isso que foi passando, né?
Exatamente isso que eu ia falar. Porque a pessoa que Deus quer usar nessa área, o próprio Deus vai dar vamos dizer, a habilidade ou a sensibilidade de separar pensamento de homem e revelação de Deus. Perfeito. Perfeito, irmãos, perfeito. Como, falando sobre densidade, como essa área de ocultismo é muito densa, né? Energia é muito densa. Espíritos malignos que, né, impulsionam o pecado e a morte é muito denso, é muito perceptível. Então é tudo muito impactante na nossa vida. Então Jesus, quando veio na minha vida, ele veio de forma impactante também. Eu vou abalar a estrutura dela, porque senão, irmãos, a minha carne não ia se dobrar. Eu não era lá também um amor de pessoa, irmãos. Né? Não fui dado ao banditismo, né? Nada, nunca fui chefe de morro, né? Traficante, não. Eu era tão cuidada, né? Meu pai, meu irmão mais velho, sempre muito ali em cima, porque eu sempre tive uma conexão com o espiritual que era muito perigosa. Então, eu era muito fácil de ser muito manipulada, mas eu também era muito do meu jeito e eu não vou escutar ninguém. Não existe, não. Me sujeitavam meus pais com medo de apanhar, porque eu era, né? Eu tinha uma mentezinha assim que se pendesse pro. Bom, até sobre isso eu tenho testemunho, né, irmãos? A palavra de Deus diz que os passos do homem bom serão confirmados. A Juliana é boa? Não. Mas é confirmada a chamada. E dentro dessa minha caminhada na Umbanda e Quimbanda, né? Esse terreiro que foi feito trabalho pro meu pai, onde aconteceu o milagre que eu fui liberta. Durante um tempo eles estavam querendo que esse outro terreiro que eu assumisse, porque segundo eles, esse espírito, essa entidade que manifestava na minha vida, veja bem, vocês nunca ouviram falar nisso, mas essa entidade que dominava a minha vida, ela era irmã da entidade, da dona desse terreiro. E segundo essa entidade, manifesto nela, nessa dona desse terreiro, ele falava assim: vocês lembram o meu irmão que eu procurava há anos? Pasmem. Irmão espiritual, a entidade falava. Tá aqui o irmão que eu tanto procurava. E um dia nesse terreiro eu fui apresentada assim, eu cheguei lá, agora vocês vão ver, fizeram, né, né, os trabalhos lá e chamaram essa entidade, a qual dominava na minha vida. E eu falo sorrindo, irmãos, porque é por causa do tamanho do enredo, irmãos. Se eu fosse a mão do Senhor me resgatar, irmãos, não teria saído de lá. Viva. Sim. Eles pararam a sessão. Essa entidade, nessa mãe de santo, apresentou, tá aqui, chamaram, veio a entidade, né, manifestou em mim, tá aqui o irmão que eu falava para vocês que estavam perdidos, que estava perdido. E ele falava muito desse tal irmão. Olha onde é que eu fui parar, irmãos. Uma cidadezinha minúscula, que nem 10 mil habitantes, fui pra terra da feitiçaria para ser liberta. Mas eu fui engodada, enredada de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar para não estar aqui na frente de vocês hoje dizendo que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus reina, Jesus ainda batiza no Espírito Santo, Jesus manifesta os poderes e os dons celestiais ainda nessa terra, através de vasos de barro como eu e você. Eu estou na frente de vocês hoje, porque Jesus vive, Jesus reina, ele é real. E quando ele apresentou essa entidade através da minha vida para aquele centro, ele falou assim, ó: se ela que tá aqui quiser botar a mão na porcaria, ela vai ser uma bomba para fazer maldade. Ele apresentou a entidade, né, que manifestava em mim. No decorrer, né, dos trabalhos, estava eu, já tinha ido embora. Ele me apresentou assim pro terreiro. Ali, irmãos, como diz o gaúcho, caiu os buteados no meu bolso. Porque eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas, porque muitos estão como eu. Irmãos, eu entrava num terreiro falando: Deus envia espíritos de luz. Não deixa eu receber espírito das trevas, irmãos. Porque eu fui ensinado, para vocês entenderem, no kardecismo tem um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos. Como é que não vai ter engano? Então, irmãos, eu li o Evangelho de Cristo
segundo a interpretação do espiritismo. Então, era tudo espírito de luz em evolução. E esse espírito de luz falou isso para mim: se quiser botar a mão na maldade, ela vai ser uma bomba. Eles estavam me preparando para ser uma mãe de santo. Eles queriam que eu assumisse para fazer trabalhos de maldade. Aí entra o dom da cura, irmãos, o dom da libertação. O que eles estavam fazendo? Eles Me torcendo. entulhando. Me entulhando. Quando surgiu essa palavra, esse convite, eu falei: tem coisa errada. O que eu estou fazendo aqui? Comecei a lembrar de Deus, até entrar essa situação do meu pai. Quando eu me converto, vim para Jesus, as manifestações dos dons demoraram um tempo, porque foi um processo muito doloroso de libertação, mesmo estando, né, na presença de Deus. Irmãos, lá pelas tantas, o adversário lançou depressão. Eu ficava trancada num quarto sem poder ver a luz do sol, não podia abrir a janela. Satanás me perturbava através da luz do sol, através de cães, cachorro latindo dia e noite. Eu ficava quase doida dentro de casa. Não conseguia me levantar da cama. Peguei síndrome do pânico. Tem motoristas até hoje, vizinhos da casa que eu tenho lá no cassino, que um dia falou pro meu marido: eu lembro da tua esposa, dela entrar de um lado do ônibus e descer pelo outro, na outra esquina. Subia no ônibus, tinha crises de pânico. E esse motorista de dizer pro meu marido que se lembra de mim. Eu subi por uma porta. Ele foi fazendo tudo isso. Só que nesse processo, um dia Deus levantou uma irmã. Ela sentada do meu lado ali na praça do cassino, falou assim: irmã, eu no último de depressão, irmãs, não conseguia sair de casa. As irmãs tinham que bater lá na porta de casa, falar: Juliane, como é que tu tá? E muita manifestação sobrenatural através dessas orações também. Mas ela falou assim: irmã, vendo eu num desses episódios, né, de não ter força, ela falou assim: irmã, o dia, assim, tu não tem noção, ela falou, o dia que Deus te usar, tu vai ser como uma bomba para saquear o inferno. Ali, irmãos, me deu um choque, porque eu lembrei dessa palavra que eu tinha recebido no terreno outrora, e Deus quebrou essa maldição através da palavra dessa irmã. A irmã Magda, que hoje mora em Bombinhas. Tu vai ser uma bomba na mão de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, se encaminhando já para o fim, esse papo é um papo, vamos dizer, de gente grande, né? Porque ele vem para trazer exatamente aquilo que a gente prega como som profético, uma mensagem que traz transformação para a vida das pessoas, né? E tem muitas pessoas que precisam realmente escutar, porque às vezes elas estão no caminho de Cristo, mas às vezes as pessoas que estão do lado delas não estão ainda e não sabem muitas vezes como lidar, né? Sabe E aconselhar. queria pedir exatamente isso para a irmã Juliane, para deixar uma palavra final e também para um conselho, uma palavra para essas pessoas que não sabem como lidar quando encontram isso. Família, amigos, vizinhos, às vezes trabalho, né? Quando se deparam com a espiritualidade, quando são Isso. confrontados a sair do seu mundo natural, né? O meu conselho, né, mergulhem na palavra de Deus. Busquem, não placa, mas uma igreja idônea. Uma igreja fundamentada na rocha que é Cristo. Mulheres de oração foram instrumentos para eu chegar até aqui. Mulheres de oração estão me acompanhando nesse programa. Mulheres de oração foram instrumentos, né, para intercederem pela minha vida. Pastores, a referência para pastor é homem de oração. Eu estou visitando igrejas, irmã, eu não sei, eu ando rolando, eu sei que há um sistema, esquece o sistema. Olha para Cristo e entenda que o ambiente espiritual ele vai ser ditado conforme a busca de uma conexão contínua com Cristo, através dos joelhos dobrados, renúncia, transformação de vida, entendimento da palavra, irmãos. Fora isso, a queda é iminente. É essa mensagem que eu gostaria, né, de deixar. Não se apartarem do livro da lei de Cristo. Amém. Então, irmã Juliane, agradecer, né, pela sua presença, por ter aceitado esse desafio de vir aqui contar a sua história aqui no Som Profético. Tenho certeza que Deus vai fazer
esse episódio abençoar muitas vidas, né? Amém. E se você quiser deixar alguma palavra de gratidão para alguém, esse é o momento, fica à vontade. Glória a Deus. Né, eu gostaria de agradecer ao nosso Senhor Jesus, né, que nessa caminhada árdua e cheia de espinhos, né, não largou a minha mão. Momentos de dores, sofrimentos, onde tudo e todos me abandonaram. O Senhor Jesus, né, me segurou pela mão direita, tem cumprido promessas até aqui. Agradecer, né, minha intercessora fiel, né, a minha mãezinha, que está lá no Rio Grande do Sul, a irmã Leontina, beijo, missionária Leontina. Ao meu esposo e a minha filha, Maria Antonella e Michel, só Deus sabe o que vocês têm passado e passaram comigo para me chegar até aqui. A intercessora que está aqui comigo nos bastidores, a irmã Jaciara, a qual Deus me presenteou aqui em Gaspar. Agradecer vocês, né, pela oportunidade, por ter me dado voz para falar um pouco das maravilhas, né, que o Senhor Jesus fez na minha vida. Meu pastor, né, local agora do Gaspar Grande, pastor Bruno. Se eu falar todos, né, não posso falar todos os nomes para não esquecer de ninguém. Eu tenho um histórico com grandes homens e mulheres de Deus do Cassino que me forjaram, que oraram, que intercederam, né, que tiveram me sustentando através de palavras, né, irmã Luciana Conrad, a irmã Luciana Medeiros, minhas primeiras líderes do círculo de oração, né, irmã Vera Jung, mora aqui em São João Batista, pastor Daniel, Anita Maciel, né, que estiveram ali forjando, porque, irmãos, todos que tiveram ao meu redor pagaram um preço pela minha libertação e pela minha forja. Então que Deus recompense, um beijão para cada um de vocês, Deus recompense a cada oração, cada lágrima derramada, cada assistência e a paciência que vocês tiveram com a minha vida para que eu chegasse até aqui. Saiba que vocês têm um histórico com a minha vida e fazem parte desse processo todo. Se alguém lá de São Paulo, lá da Europa, quiser fazer um convite para a senhora, porque a gente tem aqui, graças a Deus, né, para a glória de Deus, a gente tem um público que são de lá, daqueles lados, né, São Paulo, Europa. Quiser fazer um convite, como é que faz para entrar em contato? O contato é pelo WhatsApp, a princípio pessoal, né? Que é o DDD 47 991 51 9194. Vamos deixar então na descrição, se caso você quiser convidar a irmã Juliane, tá, para pregar, uma pregadora da palavra do Senhor, que eu já vi pregar ali no Instagram, né? E muito bem recomendada, tá? Pode convidar, pode confiar, né? E também deixar na descrição o Instagram, né? No Instagram, Juliane, você então, me acha no Juliane Abreu Office, OFC. Juliane Abreu, ou missionária Juliane Abreu. O Facebook também, né? Juliane Abreu OFC. Tudo Glória na a Deus. descrição. Vamos deixar tudo na descrição. Eu gostaria de fazer um convite também a respeito do projeto que nós estamos desenvolvendo. Isso. Sim. Amém, irmão? Amém, com certeza. Então, né, nós estamos começando aqui em Gaspar, Santa Catarina, recomeçando um projeto de assistência social, um projeto missionário que nós tínhamos lá em Rio Grande, né? Mais precisamente na Praia do Cassino. Lá nós trabalhávamos com distribuição de marmitas, né? Evangelização, evangelismo, etc. E aqui nós estamos trazendo de volta. Lá nós chamávamos de Exército de Misericórdia. O Exército da Misericórdia era um trabalho muito nas ruas, né? E nós trouxemos agora para Gaspar. Deus mandou tirar o projeto da gaveta. Deus falou bem assim comigo. E aqui o projeto nós mudamos apenas o nome, né? Que é o projeto Eclésia, Igreja Sem Paredes. Nós estamos agora com o projeto do Natal Solidário, para levar um mimo, um docinho para as crianças nos bairros carentes de Gaspar, né? E estar evangelizando aqueles coraçõezinhos, né? Como o Senhor Jesus nos direcionou, né? A deixar vir até Ele as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. E nós queremos levar uma mensagem às casas, né? Que nós vamos ter ali a possibilidade de estar levando uma mensagem de esperança. O projeto Eclésia, nós estamos recebendo doações, docinhos, brinquedos, o que o pessoal sentir no coração pode estar entrando em contato conosco. Amém, irmãos? Amém. E também a irmã que tem a loja que cedeu ali
Se quiser também, a gente pode colocar aqui o arroba da irmã, vamos... Eu já ia pedir também o contato, né? Irmão, se alguma das irmãs viram, se interessaram por esse look maravilhoso, pode ser pregadora, dona de casa, missionária, pastora, pode só gostar de fazer o pastelzinho na cantina. Tem roupa para congresso, para culto de terça, para culto de quinta. Do jeito que você quiser se vestir, nós estamos aqui indicando a loja Bela Luz. Qual é o endereço e o arroba? A Rua Coronel Aristiliano Ramos. No centro, o número é 290. Lá você acha roupa para festas, grandes eventos, porque nós soubemos que a mulher cristã, né, ela se utiliza da moda modesta, né, mas dentro dessa modesta, né, não fica nada sem graça, sem sal. Nós estamos sempre bela, e se você quer ficar bela, é na loja Bela Luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Juliane, nosso muito obrigado, né, que Deus continue te usando nessa terra, essa expressão que a gente costumeiramente fala, né? Mas é sendo isso, é sendo sal e luz, né, para essas vidas. Amém. Que o Senhor te leve cada vez mais longe com uma mensagem de verdade, uma mensagem de vida, né? Amém, meus irmãos. Nosso muito obrigado. E para você que chegou até aqui, até o final, eu quero deixar 2 versículos aqui para você. João 8:31 em diante. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Hoje, a verdade foi exposta aqui diante de mim e diante de você. E agora nós temos um compromisso com o nosso Senhor Jesus de estar na luz de Cristo. O nosso muito obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus e compartilhe aqui, envie esse vídeo o mais longe possível. Deus abençoe. Glória a Deus, mais uma missão cumprida aqui. E eu quero dizer para vocês que na semana passada, na verdade, há 15 dias atrás, nós tivemos 584 compartilhamentos do episódio da pastora Gertrudes. E eu quero pedir para você, vamos bater esse recorde? Vamos bater esse recorde de 584 compartilhamentos? Porque eu sei que você deve conhecer alguém que precisa, que necessita ouvir aquilo que Deus proporcionou aqui nessa mesa. A história da irmã Juliane, tudo aquilo que ela transbordou da parte do Senhor, com certeza vai impactar vidas. E você pode contribuir compartilhando esse episódio. Curtindo também, se inscrevendo e comentando aqui. Eu quero, se você também quiser participar do sorteio dos livros e também dos R$150, dia 20 de dezembro. Amém? Nós nos vemos então na próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um som profético. O som que vem do alto.